Olá, galerinha do nono ano. Hoje eu tô aqui para começar com vocês a matéria do segundo bimestre, que é o conteúdo mais aguardado pelos alunos do nono ano, que é a equação do segundo grau, tá? Eles ficam sempre perguntando, quando que nós vamos aprender, professora? Eles chegam no sétimo ano já querendo saber quando vão aprender a equação do segundo grau. É uma matéria legal, vocês vão ver que vocês vão aprender uma fórmula que vocês vão lembrar pelo resto da vida de vocês, mas antes de aprender a resolver, tá? A gente precisa ver todas as características dessas equações. Então, antes de falar de equação, eu quero fazer esse exemplo com vocês. Então, olha só, uma empresa foi contratada para construir essa calçada aqui em volta desse parque, certo? Um parque que mede 50 metros por 30 metros. E aqui fala que a empresa utilizou 120 metros quadrados de lajota para fazer essa calçada. E falou também que a calçada tem que ter a mesma largura de ambos os lados. Então, eu vou chamar essa medida aqui da calçada de X e essa daqui também de X, porque eu não sei o valor, mas eu sei que elas têm que ser iguais. Agora, eu quero uma expressão que represente o comprimento e a largura do parque com a calçada. Pessoal, o comprimento é daqui até aqui, certo? Então, eu vou colocar aqui, olha, comprimento e largura. Gente, comprimento o parque tem 50 metros, a calçada tem X. Se eu falasse que esse X fosse 2, vocês fariam assim, 50 mais 2, 52. Mas se eu perguntar aqui, tem muito aluno que fala 50x e não é 50x. Por quê? Porque eu tenho que somar. É 50 mais x, certo? A largura é a mesma coisa, daqui até aqui. Não é 30x, é 30 mais x, certo? Agora eu quero no item B uma equação, a gente já sabe que uma equação é uma igualdade, que represente uma maneira de encontrar a largura dessa calçada. Pessoal, pensa aqui comigo. Não existe uma fórmula para achar a área desta calçada aqui, que é um formato de um L. Mas o que eu posso pensar? Se eu achar a área deste terreno total e tirar a área do meu parque, vai sobrar a área da minha calçada. Então, a gente pode ir por esse lado. O terreno, pessoal, é um retângulo. E a gente sabe que a área de retângulo é base vezes altura ou comprimento vezes largura. Então, eu vou pensar o seguinte, que a área total é o comprimento, parênteses, tá? Porque tem duas coisas, vezes a largura, que é 30 mais x. Fazendo essa multiplicação, eu acho a área do meu terreno. Aí eu tenho que tirar a área do meu parque, que também é um retângulo. Então, é só eu multiplicar 50 por 30, que eu vou achar a área do meu parque, que dá 1.500, certo? Então, se eu pegar a área total e tirar a área do meu parque, vai sobrar a área da calçada, que o exercício já falou para mim que é 120, tá? Eu tenho uma equação aí que demonstra como achar a área da calçada, mas ele pediu para desenvolver. Então, vamos fazer aqui. Como que eu multiplico? Distributiva, né? O meu chuveirinho aqui. Então, olha só. 50 vezes 30, 1.500. 50 vezes x, 50x positivo. X vezes 30, 30x, também positivo. X vezes x, x ao quadrado. Vou copiar este menos 1.500 e depois vocês vão entender por quê. Eu já vou passar esse 120 para lá. Ele tá positivo, ele passa negativo. Isa, mas não ficou ninguém do lado de lá. O que eu faço? Quando não sobrou ninguém, coloca o zero, tá? O que dá para eu melhorar isso daqui? Eu vou colocar numa ordem aqui para vocês, tá? Eu vou colocar primeiro x ao quadrado. Ai, meu Deus, como eu odeio esse risco. Gente, alguém sabe tirar esse risco desse programa OneNote, por favor? Se alguém sabe, ensina a professora. Bom, coloquei o x quadrado. O que eu tenho de x?
50x mais 30x, que dá um total de 80x. Olha o que acontece. Eu tenho 1.500 e tiro 1.500, dá para cancelar. O que sobrou? Menos 120, igual a zero. Por que eu juntei? Por que eu passei aquele 120 para lá? Para vocês verem que nós chegamos numa equação, certo? E que vocês desconfiam? Como chama essa equação? É uma equação do segundo grau. Pessoal, eu esqueci de colocar aqui o exemplo C, mas vocês têm aí na apostila de vocês, que ele pergunta o maior expoente que aparece nas incógnitas. A incógnita é o x, certo? É a letra que aparece. Quando não tem expoente, eu sei que é 1. Qual é o maior expoente que aparece? 2. Então, 2. Por isso, pessoal, que ela é chamada de equação do segundo grau, certo? Por quê? Porque, olha só, o maior expoente da letra, o maior expoente da incógnita é o 2, por isso que ela é chamada de equação do segundo grau, tá? Então, olha só essa definição aqui. Qualquer equação do segundo grau, ela vai ter essa cara aqui. Ax² mais bx mais c igual a zero. Importante que o a e o b podem ser qualquer número real. Agora, o a, o b e o c, né? Tem que ser qualquer número real. O a, ele pode ser qualquer real. O que significa esse asterisco aqui mesmo? Diferente de zero, gente. Isso aqui, o a tem que ser diferente de zero. Por quê? Se o a for zero, a é zero vezes qualquer coisa dá zero. Aí não vai ter esse x², vai ter só isso daqui. E aí cai numa equação do primeiro grau. Então, para ser equação do segundo grau, tem que ter essa condição aqui. O a tem que ser diferente de zero, certo? Bom, pessoal, é o seguinte. Olha só as nossas observações aqui. Esta forma aqui que eu acabei de falar para vocês é uma equação na forma geral ou na forma completa. Este A, esse B, esse C, ó, o A, o B e o C são chamados de coeficientes. E x é a minha incógnita, é a letra que eu vou descobrir. Então, vocês vão ver nos exemplos, né? Se a gente voltar no exemplo anterior, olha só. O A, o B e o C são números, certo? E esse x vai ser a minha letra, vai ser a minha incógnita. A sempre vai ser quem está com o x². B sempre vai ser quem está com o x. E o C sempre vai ser o termo independente, ou seja, sempre vai ser o número que está sozinho. E é o que a gente vai fazer agora. Vocês têm esses exemplos aí na apostila de vocês, eu quero que vocês acompanhem aqui comigo. Pessoal, eu quero que vocês falem para mim quem é incógnita e quem são os coeficientes A, B e C. Então, quem é a minha letra que aparece aqui? O x. Então, o x é minha incógnita. Quem são meus coeficientes? Gente, o A é sempre quem está com o x². Isa, mas não tem ninguém. Quando não tem ninguém, é 1. Lembra que a gente não precisa escrever um x²? Pode escrever só x²? Então, quando não tem ninguém, vocês têm que saber que é o 1. O B é quem está junto com o x. Quem está junto com o x? O 5. Ai, conta até 10, Isabela. 5. E o C é o número que está sozinho, que é o 6. Esses são os meus coeficientes. Tem aluno que fala assim, que o B é 5x. Não é. Coeficientes são só os números, não coloca as letras aí, tá? Outra observação, pessoal. Para eu achar os coeficientes A, B e C, ela tem que estar na forma geral dela, ela tem que estar igualada a zero, tá? Se ela não tiver igualada a zero, vamos supor que ela tivesse assim, olha, em uma dessas duas expressões aqui. Vocês teriam que igualar a zero primeiro, passar todo mundo para um lado, para depois vocês acharem os coeficientes. Bom, olha o item B. Quem é a minha incógnita? Quem é a letra que aparece? X também. Está igualada a zero, né? Então eu posso achar os coeficientes. Quem está com o x²? O 3. Quem está com o B? Pessoal, menos 4. Cuidado, se você errar esse sinal aqui, depois vocês vão errar toda a sua conta. Então, menos 4. E quem é o C? 10. Certo?
Olha o item C. Quem é a minha incógnita agora? Quem é a letra que aparece? O Y. A gente fala por definição ax² mais bx mais c igual a zero, mas não necessariamente precisa ser o x, pode ser qualquer letra. Então, o a não é quem está com um x quadrado, então nesse caso é quem está com o y quadrado, que é menos 2. O b, nesse caso, é quem está com o y, que é 7 positivo. E o c é o número que está sozinho, que é menos 9. O nosso outro exemplo aqui, quem que é a minha incógnita? Qual é a letra que está aparecendo? T. Ai, T. Quem está com T ao quadrado é o meu A, que é o 5. Quem está com T é o B. Ah, mas eu não tenho T aqui. Gente, se não tem, é porque é zero. Esse termo está faltando. E quem é o meu número que está sozinho? O menos 20, certo? Olha o nosso último exemplo. Quem que é a minha incógnita? Voltamos para o x, né? Ninguém consegue ficar muito tempo longe do x. O A é quem está com o x quadrado, que é 6. O B é quem está com o x, que nesse caso é 15. E o C é quem está sozinho. Não tem número sozinho aqui, pessoal. Então, é porque é 0. Isa, mas por que no exemplo D e E está faltando, né? Um está faltando o B e o outro está faltando o C. É o que a gente chama de equações incompletas. Sempre que tiver faltando o B, o A não vai faltar? Não. Para ser equação do segundo grau, tem que ter o A. O A nunca vai ser zero. Só quem pode ser zero é o B ou C. Então, nesse caso que está faltando o B e está faltando o C, é zero. Nesses outros casos que estão completos, a equação chama equação completa. Certo? Bem fácil aqui, não é? Que é o que nós vamos dar continuidade aqui. Que é o que eu já falei para vocês. Nós temos equações completas e incompletas. Quando? Quando ou o B ou o C for zero, ou quando ambos for zero. Certo? Bom, pessoal, olha só. Estes exemplos que eu tenho aqui. Olha aqui. Tá faltando algum termo? Tem o x quadrado, tem um número sozinho. Quem tá faltando? O x. Então, é uma equação incompleta. Aqui tem o x quadrado e tem o x, mas está faltando o número sozinho. Então, também é incompleta. Agora, aqui tem todo mundo, né? Tem o x quadrado, tem o x e tem o número sozinho. Então, ela é completa. Lembra que eu falei que pode ser ambos igual a zero? Eu posso ter uma equação assim, olha, 2x quadrado igual a zero. Só tem o x quadrado. O B é zero e o C é zero, tá? É uma equação incompleta também. Bom, nós já falamos aí da nossa forma geral, certo? Que a forma geral da minha equação é ax² mais bx mais c igual a zero, certo? Guardem sempre isso, tá? Bom, lembra que eu falei para vocês que pode acontecer da equação não estar na forma completa? E aí a gente tem que fazer isso. Olha só, ela não está igualada a zero, né? Então, o que eu tenho que fazer? Passar todo mundo para o lado. Tanto faz para a direita ou para a esquerda, tá? Aí eu vou passar para a esquerda, que já é o costume, né? Então, como que nós vamos fazer o item A? O 6x² e o 8x, que já estão ali, oh meu Deus, o meu 8x que já estão ali eu vou copiar. O menos x está negativo, passa positivo, e o 11 está positivo, passa negativo, certo? Não ficou ninguém do lado de lá, zero. Bom, o que dá para eu melhorar aqui? x², eu só tenho 6x². O que eu tenho de x, pessoal? Eu tenho 8x e 1x. 8x mais 1x, eu tenho 9x. E o que eu tenho de número sozinho? Menos 11. Agora, ela está na sua forma geral, tá? Então, se o exercício estivesse pedindo para a gente achar o A, o B e o C, eu não poderia achar do G. Mas, meu Deus,
eu não poderia achar do jeito que ela estava ali no começo, tá? A gente sempre tem que transformar na forma geral e igualar a zero para a gente achar os coeficientes A, B e C. Pessoal, olha o caso do item B. Mesma coisa, olha só, eu tenho alguma coisa ao quadrado aqui. Ou vocês fazem x mais 3 vezes x mais 3 e fazem a distributiva, ou vocês fazem quadrado da soma de dois termos. Como que é o quadrado da soma de dois termos? O primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. E aqui nós vamos fazer a distributiva, o chuveirinho. Olha, então, igual a 5x, 5 vezes menos 4, sinais diferentes, menos 20. E aí, o que nós temos que fazer agora? Bom, olha só, vamos resolver, então, x quadrado mais 2 vezes 3, 6 vezes x, 6x, e 3 ao quadrado, 9. Como eu já sei que tem que estar igualado a zero, eu já vou passar esses dois termos para a esquerda. Então, esse 5x está positivo, passa a negativo. Esse 20 está negativo, passa positivo. E aí, nós vamos unir os termos semelhantes. Lembrando que é igual a zero, não esquece, Isa. Então, vamos lá. X quadrado. O que eu tenho de x? 6x menos 5x. Então, eu tenho 1x. Se não quiser colocar 1 na frente, não precisa. E o que eu tenho de número? 9 e 20. Então, eu tenho... 29. Oh, meu Deus. Cor roxa, Isa, para ficar bonitinho. Mais 29. Não posso esquecer do igual a zero. Então, agora, ela está na minha forma completa. E o nosso último caso, que eu não ia fazer, mas eu pensei, vai ter fração e eles vão falar que eu deixei de fazer bem da fração. Eu vou fazer aqui com vocês. Esses dois aqui eu já fiz lá na outra página. Vamos usar essa página só para fazer este, certo? Então, vamos lá, pessoal. Olha só. Lembrando, eu tenho uma fração. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer... Olha, quando eu tenho uma igualdade, isso aqui nós vimos no ano passado. Se eu tiver uma igualdade de duas frações, eu posso cancelar os denominadores. Então, é isso que a gente vai fazer. Quando não tem denominador... Nossa, mas hoje tá demais, hein? Quando não tem denominador, é 1 e é 1. Bom, MMC entre qualquer coisa e 1 é a própria coisa. Então, vou escrever assim. Todo mundo com o mesmo denominador. O que está antes e o que está depois do igual. Lembra que quando a gente acha MMC, tem que dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Então, x dividido por x, 1 vezes 6, 6, mais x dividido por 1, x vezes x, x ao quadrado. X dividido por 1, x vezes 10, 10x. E aí nós já sabemos que quando eu tenho uma igualdade de mesmo denominador, eu posso cancelar os denominadores e sobra só os meus numeradores, que são 6 mais x ao quadrado igual a 10x. Ah, mas ele não quer na forma geral? Sim, então vamos passar todo mundo para o mesmo lado, certo? Então, vamos lá. Já vou colocar na ordem. O x quadrado tá ali, continua. Esse 10x está positivo, vai passar negativo. Pessoal, e o 6 já estava ali. Ele estava ali positivo, ele continua ali bonitinho, positivo, tá? Só quem passou, que mudou de sinal, é o 10. Não ficou ninguém do outro lado, eu coloco o 0. E agora sim, eu tenho a minha equação na forma geral. Certo, meninos? Então, agora eu vou pedir para vocês fazerem os exercícios, né, das páginas 6, 7 6 e 7. São exercícios bem simples.
que é para vocês acharem os coeficientes A, B e C, falar se a equação é completa, incompleta, escrever na forma geral igual a gente fez aqui e treinar aí alguns probleminhas para transformar em equação, tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é para vocês me procurarem. Nós temos o grupo de matemática e vocês podem me procurar no particular também, tá? Para a gente dar sequência, para a gente ir para a resolução de equação de segundo grau, é fundamental que vocês saibam achar os coeficientes A, B e C e o restante que nós vimos hoje, ok? Então, um beijo e até a nossa próxima aula.